Vou dar um momento então agora para nós entrarmos na presença do Senhor. Vamos orar, amados? Fecha os olhos um momento. Obrigado ao Pai, obrigado, Senhor, por esse momento ao qual o Senhor separou para ministrar os nossos corações. Nós somos privilegiados, não somente por estar aqui, mas por estarmos vivos. Nós somos gratos por tudo aquilo que o Senhor tem realizado e ainda vai realizar em nossas vidas, e que nós possamos aprender em cada dia, em cada momento que nós temos vivido nestes dias de grande incerteza, de grande impossibilidades, mas sabemos que o Senhor está à frente, o Senhor é poderoso para mudar e nos conduzir de maneira que viemos a tirar o melhor proveito em todas as circunstâncias essas geradas ou conduzidas por Ti. Nosso coração é Teu, nós pedimos que o Senhor venha nos enchendo de autoridade e poder para ministrar essa palavra sem que nada se oponha e que tudo corra bem da maneira que o Senhor planejou. Nosso coração é Teu, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, amados. Aleluia. Se é para Jesus, está fraco, não é? Glória a Deus, aleluia. Amados, hoje eu trouxe a Bíblia impressa, só para lembrar algo para vocês. Esse livro aqui, essa Bíblia bonita que eu ganhei, mas pode ser qualquer outra. As Escrituras, a Palavra de Deus, ela é conhecida como um manual de sabedoria. Ela também é conhecida onde conta a história de um Deus que a sua maior conquista foi se apresentar como um Deus fraco. A sua fraqueza foi a sua maior conquista. Não na fraqueza no sentido de ser alguém sem poder, mas alguém que se diminuiu ao ponto de entregar a sua própria vida sendo Deus, para que eu e você pudéssemos ter acesso a Ele. Então ele poderia ter simplesmente impedido que tudo acontecesse, e ele se fez fraco para que nós pudéssemos ser fortes diante dele. E eu acredito, amado, que a morte na cruz representa muito bem isso. E, no entanto, essa maneira ao qual Deus gerou um filho, enviou ele até a terra, fez com que ele ensinasse, discipulasse alguns discípulos, ensinasse multidões, mas que não tinha lugar para deitar a sua cabeça, que abriu mão da sua família para poder entregar a vida para o Senhor, a sua total dependência ao Deus desconhecido, segundo muitas vezes ao próprio Antigo Testamento. Esse Deus, ele tem um poder de conduzir e de governar as nossas vidas, independente das circunstâncias. Esse livro, ele nunca esteve tão atual. Ele está mais atual do que a notícia que vai vir a semana que vem, por exemplo, ou o mês que vem. É um livro extremamente atual, e em cima disso, dessas escrituras, dessa maravilhosa palavra de Deus, eu fiz um apanhado. Eu fiz uma tomada de estudo com o objetivo de acreditar ou de entender que nós estamos vivendo um tempo único. E esse tempo único eu estou apelidando hoje como momento que nós estamos vivendo, momento cutback. Amém? O título dessa palavra de hoje é momento cutback. Eu vou explicar para vocês. Isso é uma teoria minha, mas na verdade extraída da Bíblia. Mas é um termo, talvez, conhecido para mim, para muitos atletas de atividades esportivas, principalmente daqueles que pegam onda, sabe muito bem o que significa um momento de se fazer, ou se gerar, ou de se tomar um posicionamento de cutback, que nada mais é do que retornar ao ponto de maior energia, força e poder. Um atleta, principalmente do surf, mas outras atividades esportivas usam esse termo. É um atleta que se encontra em momentos de grande avanço, de grande conquista, e em determinado momento ele se encontra numa posição, num dia, num ambiente
aonde a sua força não é mais a mesma, aonde você vê perdendo a força, e você faz esse movimento de cutback para retornar mais próximo das espumas, para retornar para próximo do local aonde tem grande energia, aonde tem grande poder, aonde tem grande força. Isso é uma manobra usada muito no surf, é algo que aquele que pega onda, gosta de pegar onda, sabe muito bem da importância desse movimento, desse momento. E também em outras atividades, eu tenho percebido isso, onde alguns profissionais eles têm se encontrado fragilizados, têm se encontrado incapacitados diante de uma circunstância, e eles têm esse momento cutback, ou seja, eles retornam para a escola, eles retornam voltam a estudar para se capacitar, para aprender mais, para se adequar ao tempo que estão vivendo. O profissional que mais procura, que mais realiza esse movimento, são os médicos que estão uma vez por ano, ou uma vez a cada 2 anos, eles investem grande quantidade de recursos, de tempo, para voltar à escola, voltar em congressos de alto custo, de alta capacidade de conhecimento, tecnologia, para poder se aprimorar, para poder entrar no tempo, entrar no ambiente onde a força, o poder, o conhecimento, a capacitação é tomada novamente por eles, e eles voltam para exercer as suas atividades com o avanço da medicina, com o avanço da ciência e assim por diante. E, amados, voltando para as Escrituras, eu acredito que este movimento cutback é um movimento que nos conduz de volta ao ponto de maior energia. O que significa isso? É o ato ou ação que eu e você precisamos tomar continuamente para estar de volta ao centro da vontade de Deus. Amém? Estão comigo, amados? Então, nós temos a tendência de nos envolver com muitas coisas, e esse envolvimento que nós temos com muitas coisas nos tiram do centro da vontade de Deus, nos coloca num local de fragilidade, num local de fraqueza, não da fraqueza do Deus que se fez fraco para mostrar a sua força, mas a fraqueza humana, a tendência de viver o pecado, de atender às tentações, de viver a guerra, não a guerra contra o inferno, mas a guerra contra o propósito de Deus. E quando você abandona o ato de retornar para o centro da vontade de Deus, local onde Deus vai te fortalecer, onde Deus vai, através do seu poder, vai gerar cura, libertação, restauração, nós temos a tendência de viver dias de angústias, dias de frieza, de apostasia e assim por diante. Por outro lado, amados, nós podemos estar vivendo dias onde empresas, empregos, oportunidades, relacionamentos, eles simplesmente sumirão, simplesmente irão perder a força, irão desaparecer. Mas existe o outro lado, que é o lado daqueles que entendem, estão conectados no centro da vontade de Deus, e esses que estão no centro da vontade de Deus, que conseguem entender e perceber esse movimento de cutback, eles estão com discernimento acima da média e conseguem, dessa forma, gerar novas atividades, gerar novos empregos, constituir novas empresas, constituir novos relacionamentos, gerar cura nos seus relacionamentos, gerar transformação naquilo que tem sido tão pesado, tão destruído ao longo dos últimos dias, dos últimos meses. A convergência, ou o movimento cutback, aquilo que te coloca de volta para o lugar que Deus quer que você esteja. A convergência ao ponto de oportunidade será fundamental para nós podermos aproveitar as grandes oportunidades que serão lançadas sobre a nossa sociedade nos dias a qual nós estamos vivendo. Momento cutback. O momento cutback, amados,
É o momento de retorno ao ponto de força. E se ele não for aproveitado, você irá perder a onda. Eu estou fazendo parafraseando, ou fazendo uma parafrase, associando ao ambiente do surf, porque eu, mais de 2 décadas eu peguei onda. Há algum tempo eu já não tenho surfado, mas eu conheço bem a atividade esportiva do que é perder uma onda num ambiente onde você estava esperando por ela, e aquilo que você tinha de melhor naquele momento você vê perdendo das suas mãos. É a mesma coisa no nosso dia a dia, quando nós nos preparamos, nos capacitamos, e no momento certo nós não estamos ali, ou estamos dormindo, ou estamos distraídos. Fala para o teu irmão do teu lado, olha para o teu irmão do teu lado, fala, distraídos. Amados, o principal inimigo do seu movimento Cutback é a distração. Eu vou falar rapidamente sobre 4 distrações para poder entrar na palavra de Deus. A primeira distração que nós estamos vivendo hoje, e não estamos capacitados, ou não se tornando capacitados a aproveitar esse movimento, é o trabalho. Por quê? Irmãos, eu tenho visto ao longo dos dias muitas pessoas extremamente preocupadas com o seu trabalho, no sentido na possibilidade de perdê-lo. E quando você está extremamente preocupado com o seu trabalho, trabalhando muito para não perder o seu trabalho, você não consegue observar esse momento ao qual Deus está gerando na sociedade humana. A segunda distração, as redes de relacionamento. Por excesso de conexão e tempo diante dessas redes ou desse ambiente de distração, nós não estamos, desta forma, nos instruindo devidamente, e com isso, por estar deixando de nos instruir, passamos a não observar esse movimento recorrente de Deus na sociedade humana. Por que recorrente? Porque esse momento, ao longo da história humana, já aconteceu e ele está acontecendo de novo. É Deus gerando novas oportunidades, levantando a sociedade novamente a se aproximar dele, que é o único ambiente propício para impedir, para que o mal venha a destruir as famílias, a destruir as sociedades, conforme o querer dele. Eu acredito que a grande maioria de informações nas redes sociais é para promover aquele que publica, e não você. Então, quando nós ficamos muito tempo envolvidos em rede de relacionamento, nós estamos promovendo aqueles que estão publicando e não você. Porque a grande maioria das informações que você tem em rede de relacionamento, elas não agregam nada, elas só nos distraem. Se eu for falar com o Raul aqui, Trampolim, a galera que investe nessa área, eles podem dizer, pastor, talvez não seja assim. Mas, amado, se você entrar no Instagram, no Facebook, você vai ver que 90% poderia ser retirado sem prejuízo nenhum ao investimento na sua vida, aquilo que tem importante para acrescentar na sua vida. Então, ali você pode encontrar negócios, oportunidades, mas todos os negócios, oportunidades que são ali lançadas, eles estão acrescentando a vida daqueles que estão publicando. Amém? Se liga, amado, você não está sendo instruído, mas sim distraído. A terceira distração é a escassez. Diante da desesperadora falta de recursos, nos leva a níveis altíssimos de ansiedade e aflição. E esses níveis altíssimos de ansiedade e aflição que tem gerado, quando nós temos perdido nosso emprego, empresas falindo, um cenário negativo, esse sentimento de ansiedade e aflição tem tirado de nós a possibilidade de discernir esse momento cutback, esse momento de convergência para a presença de Deus. Nós temos nos afastado dia após dia do propósito eterno que Deus tem gerado em cada um de nós. A quarta distração, eu botei um apelido,
A quarta distração seria o pote de Nutella. O que seria isso? Amados, é quando você está diante de uma grande oportunidade. É quando você está diante de um grande negócio, de um grande cenário favorável para você aproveitar. E é como se você botar um pote de Nutella de 1 quilo e uma colher na mão. Você tem o pote e a colher, ou a faca e o queijo. E diante desse momento, você perde a oportunidade, perde o discernimento da necessidade de se convergir para a presença do Senhor. Porque tanto a escassez quanto o excesso nos tira da presença do Senhor, se nós não tivermos discernimento daquilo que está acontecendo nas nossas vidas. Muitos têm se perdido por causa disso. Um pote de Nutella é um grande problema. Abandonado aquilo que tem gerado ao longo da história e tem tomado atitudes completamente desconectadas com a vontade de Deus, e sem perceber viverá dias de aflição por causa do distanciamento do centro da vontade de Deus, ao lugar onde tem o poder de Deus, a força de Deus. E quando nós nos voltamos para o excesso, ou para a escassez, ou para o tempo demasiado em rede de relacionamento, ou ainda quando nos voltamos demasiadamente para o trabalho e deixamos as disciplinas espirituais de lado, nós abandonamos o processo sobrenatural de Deus nas nossas vidas. E é sobre essas questões que nós iremos falar nesta noite. Mas eu entendo que há uma grande expectativa no ar. Há uma grande expectativa de Deus sobre as nossas vidas. Há uma grande expectativa nossa diante daquilo que vai acontecer. E eu entendo que aquele que discernir esse momento vai ter uma grande transformação, uma grande virada na sua vida. Discernimento do momento de convergência, momento cutback, momento de se voltar à presença do Senhor, o lugar de cura, de poder, de restauração, de força, de energia sobrenatural, e que te possibilitar a viver experiências sobrenaturais que irão marcar a tua história, a tua vida, mas principalmente a história da humanidade, com aquela população, com o povo de Deus que aproveitou esse momento e teve, diante desse discernimento, uma conquista histórica, ao qual Deus está querendo nos apresentar, nos incluir nestes dias. Abra comigo no livro de 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Ei, quem deseja ser surpreendido por Deus nesse momento, nesse tempo? Quem deseja ser surpreendido por Deus, levanta a mão. Dá uma glória a Deus para o Senhor. Que Deus nos surpreenda poderosamente e que nós venhamos ter discernimento deste momento único na história da humanidade ao qual nós estamos vivendo, e você é um privilegiado por estar inserido nele. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou a nós por meio do seu Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Você crê que Deus é capaz de te trazer esse discernimento neste tempo, nestes dias, nesta noite? Você crê que Deus é capaz de gerar em ti o discernimento daquilo que está acontecendo na sua vida, na tua história, na sua casa, no teu trabalho, na tua empresa, e vai te dar ferramentas, vai te dar ações, vai te dar escolhas apropriadas para passar por esse período com grande zelo, com grande excelência, com grande louvor e autoridade, para não só alcançar aquilo que Deus quer que você alcance, mas que Deus te use poderosamente para testemunhar o sobrenatural, a cura, a libertação, tudo aquilo que Ele irá fazer através de você, seja no momento de discernimento ou no momento de abandono
da distração ao qual foi denunciado para vocês aqui antes de darmos início a essa palavra. Excesso de medo por perder o trabalho, perder a renda. O segundo foi as redes de relacionamentos, investindo muito tempo em distração e não em acrescentar em nada que seja relevante. A falta, talvez, de recurso que te gera aflição, ansiedade e que faz com que você não consiga discernir as oportunidades que estão sendo lançadas diante de você. Ou o excesso, o pote de Nutella, que te faz você perder a visão, o entendimento, aquilo que Deus tem lançado diante de você, e você tem valorizado mais as conquistas humanas e tem abandonado as conquistas eternas, e desta forma você investe tudo naquilo que a traça pode correr, que o ladrão pode roubar, e o dia vai fazer com que isso seja encerrado se você não discernir a oportunidade que Deus está nos dando de nos retornarmos ou nos voltarmos ao centro da sua vontade, que é o lugar de grande cura, libertação, restauração, capacitação, uma capacitação sobrenatural que vai fazer com que você consiga realizar tudo aquilo que você foi chamado para realizar. Estão comigo? Jesus, amado, falou: vamos passar para outra margem. Esse é talvez um texto muito conhecido, mas eu queria apresentar para vocês sobre essa ótica de convergência necessária para o centro da vontade de Deus. Todas as vezes, amados, que Deus nos convida para uma travessia, toda vez que nos convida para uma conquista, para um tempo de guerra, para obter um resultado ao qual Ele confiou a você, sempre haverá grandes desafios sobre a nossa vida. E nesse momento, esse momento cutback, ao qual eu estou parafraseando aqui, ou associando com esse, qual que acontece no meio dos esportes, no meio da economia, mas trazendo para o mundo espiritual, há princípios que nós precisamos conhecer para ser bem-sucedido naquilo que Deus está confiando e está nos revelando nesses dias. Agora sim, vamos para a escritura principal desta noite, que está lá no livro de Marcos, capítulo 4, versículo 35. Jesus convidou: vamos passar para outra margem. Livro de Marcos, capítulo 4, versículo 35. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançaram sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na polpa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquieta-te, acalma-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança ou calmaria. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Irmãos, esse momento, este dia ao qual eles estavam vivendo, foi um dia de grande ensino, de grande reunião diante das multidões. E no final do dia, Jesus já estava cansado, já estava com outro propósito. Ele convida os seus discípulos para entrar no barco e atravessar a outra margem, atravessar o lago ao qual estava diante deles, um mar, né? O lago era tão grande que eles conhecem como mar. E ele convida eles: vamos atravessar para a outra margem, vamos nos separar por um momento para nos enchermos da presença de Deus. Esse foi o convite de Jesus aos seus discípulos. Ele queria marcar o coração deles, ele queria ensiná-los
ao momento necessário, ao qual eles viemos a entender que há uma grande necessidade de nós aprendermos a disciplina de convergência, o momento do cultback, o momento de nos voltarmos dia após dia ao centro da vontade de Deus, ao lugar onde a força de Deus é capaz de nos capacitar, a vontade de Deus é capaz de nos falar com nós, comigo, com você, de maneira sobrenatural, nos direcionar, nos conduzir para aquilo que Ele quer que a gente venha fazer, e não para aquilo que Ele quer que nós venhamos fazer, na força dEle, na vontade dEle, e não na nossa. E quando Ele nos chama para esse momento da história, nesse momento de convergência, de retorno à presença do Senhor, nós podemos entender que é um momento de travessia. E quando nós estamos atravessando um projeto, algo que Deus quer nos conduzir, para nos ensinar, para nos levar a oportunidades que nós não entendíamos antes, a momentos que nós não tínhamos antes, a conquistas que nós não conseguimos ter antes. Quando nós entramos diante desse momento, nós precisamos compreender que quanto mais próximo nós estivermos dele, mais retorno da sua revelação, da sua voz nós teremos. E eu entendo, amado, que para essa travessia, Deus foi tão gracioso, tão bondoso, que Ele nos deu a Jesus como nosso centro, o nosso direcionador, e o Espírito Santo de Deus como aquele que nos revela a voz de Deus, nos revela os nossos passos. No entanto, amado, diante deste momento, tempestades irão se formar, tempestades já estão formadas, angústias já têm alcançado nosso coração, aflições com medo de perder o emprego, problemas de relacionamento, escassez, bonança, no sentido de você não ter movimento nenhum na sua empresa, você tem estado envolvido por algum motivo que só você sabe, horas e horas da sua vida em rede de relacionamento, em distração do seu dia, mas não tem investido naquilo que pode acrescentar na sua vida e pode te capacitar a discernir, a se preparar para as oportunidades que estão sendo lançadas por Deus nos dias a qual nós estamos vivendo. E eu acredito que Jesus presente no barco, dormindo com a sua cabeça sobre o travesseiro, é um anúncio de Deus que Ele está no controle de todas as coisas. Ele está, mesmo quando você imagina que Ele está dormindo, Ele tem um controle absoluto, porque a tempestade, as ondas fortes, a dificuldade sobre os olhos dos homens não foram capazes de tirar a paz, tirar aquilo que Deus estava fazendo, que era separando um tempo para se acomodar, para se fortalecer, para abandonar o cansaço do dia. Não importa, amados, o que esteja acontecendo na sua história, Deus continua no controle da situação. Mas quando eu falo isso, você pode perguntar, mas como que Deus pode estar no controle da situação se você for ver a situação que eu estou vivendo na minha empresa, no meu trabalho, na minha casa? Amados, tudo aquilo que está acontecendo de tempestade aí fora, ou foi gerado por Deus, ou Deus está querendo usar para que você possa aprender que Ele ainda está no controle e que você precisa colocar nas mãos dEle a tua vontade, a tua vida. E se nós não entendemos isso, se nós não temos esse entendimento do poder que há na convergência, nesse movimento cultback, nesse momento de retornar para o ponto de força, para o centro da vontade de Deus, em pouco tempo, você que está aqui nos acompanhando, estará afastado da presença do Senhor, vai estar sendo alcançado pela apostasia, e não é bem assim, eu não entendo dessa forma, começar a questionar a própria presença de Deus, simplesmente por estar fraco, afastado do centro do poder de Deus, você
passa a tomar atitudes, tomar decisões sem discernimento, e isso não só te leva para longe dele, mas te leva para longe da oportunidade, para longe daquilo que Deus quer apresentar para você. É tempo de grandes conquistas. Como assim? É tempo de grandes conquistas. Lembre-se, amado, sempre depois de um deserto, sempre de um tempo de aflição, você vai encontrar um oásis, você vai encontrar pastos verdejantes, ao qual o próprio Senhor se comprometeu em gerar, em te conduzir a esses lugares. Você precisa crer, você precisa discernir. Mas, amados, algumas circunstâncias em nossas vidas acontecem para nos conduzir à mudança. Perceba aqui que os discípulos no barco, eles acordam Jesus. Mestre, vamos morrer. O senhor não se importa com isso? O senhor não está preocupado, você dormindo aí, de cabeça no travesseiro? Nós vamos morrer, o senhor não está apavorado? Amados, sempre com que Deus nos conduz a algum tempo de conquista, a uma travessia, a um ambiente propício para novas oportunidades, novas conquistas sendo trazidas e alcançadas para nós. Sempre quando nós vivemos esses dias, nós precisamos entender que algumas coisas precisam ficar para trás. Algumas coisas nós precisamos abrir mão. Algumas coisas nós precisamos definitivamente abandoná-las. E Deus nessa noite Ele está querendo de você, para que você entenda de uma vez por todas, aquilo que não pertence a Deus, aquilo que não vem do Senhor, nós precisamos sim abandonar, porque se você não abandonar aquilo que não vem do Senhor, sabe o que vai acontecer? Você não vai ter discernimento do momento certo que Deus está gerando na sua vida, da oportunidade que está sendo lançada na sua vida, para que você aproveite o tempo que se virá, o momento que está sendo gerado de grandes conquistas para o povo de Deus. Todo mundo calado? É uma palavra profética para você. Por quê, amado? Tem pessoas que acreditam que mantendo empresas sonegando é algo que é permitido sobre o ponto de vista de Deus. Tem pessoas que acreditam que alguns pecadinhos, a mentira, ou se aproveitar de alguma circunstância, ou manipulações, questões que parecem ser pequenas sobre o ponto de vista humano, mas sobre o ponto de vista de Deus, está te afastando da presença dEle. E dessa maneira, você não consegue discernir aquilo que você precisa fazer, qual é o ato, qual é a atitude que você precisa tomar. Você precisa ser, então, verdadeiramente 100% do Senhor. Se você não fizer essa convergência, não abandonar aquilo que tem te afastado, te levado para um lugar onde a onda está fraca, onde não há mais força, não há mais energia, se você não abandonar aquilo que está te levando para esses lugares de destruição, você, ao pouco tempo, ao longo dos dias, você vai se encontrar sem capacidade de reação, sem força necessária para se levantar e dar início a esse novo tempo, a esse renovo, a essa nova oportunidade que Deus está dando para aqueles que confiam, para aqueles que confiam nele. Esse é o tempo de discernimento sobrenatural. E esse discernimento sobrenatural será importante para que você entenda aquilo que Deus tem para a sua vida. Se você observar aqui, amado, Jesus, ele não acalmou a tempestade. Jesus acalmou a tempestade, ele não acalmou os discípulos. Amém? Quem que chamou a atenção dele? Foi quem? Foi os discípulos. Mestre, você não se importa se a gente vai morrer, com aquilo que vai acontecer conosco? Jesus se levanta e fala: tempestade, acalme-se, ondas se aquietam. Ele não responde para os homens, ele tem um propósito bem definido. E o homem e a mulher que abandonam da presença do Senhor não conseguem discernir o evento sobrenatural que Deus está querendo fazer na sua vida. Esses discípulos,
Eles estavam ali, naquele momento, vendo aquela grande tempestade alcançando a vida deles, aflitos, ansiosos, desesperados, com medo. O que Jesus faz? Acalma a tempestade e os ensina que o sobrenatural, o poder de Deus, tem capacidade de resolver todas as coisas, inclusive aflições, medo, angústias, incertezas que estavam sobre eles naquele barco. Afinal, Jesus estava no barco. Amém? E quando Jesus está na sua vida, não importa o que aconteça, Ele está comprometido a te levar a um lugar que você irá ter experiências sobrenaturais. Amém, igreja? Você deseja ter experiências sobrenaturais diante do Senhor, na presença dEle, onde você consegue discernir aquilo que Deus está querendo realizar, não só na sua vida, mas através da sua vida? Levanta a sua mão, amados. Eu profetizo que você vai ter essa antena sobrenatural, esse discernimento sobrenatural nestes dias, para discernir esse movimento, esse momento Cutibeg, esse momento de convergência, nesse momento de discernimento daquilo que você precisa fazer, daquilo que você precisa abandonar, e do sobrenatural de Deus vindo sobre você, para que você não somente possa se tornar alguém forte, mas um testemunho vivo daquilo que Deus é capaz de fazer na sua vida e através da sua vida. Amém? Glória a Deus! Jesus não está preocupado em acalmar o teu coração, mas de te conduzir a experiências sobrenaturais. Lembre-se disso. E se você, portanto, estiver distraído, você não vai perceber esse momento. A distração como o maior inimigo de um homem, de um filho de Deus, de uma mulher de Deus, do tempo que estamos vivendo. Então, você quer participar das redes de relacionamentos, mas lembre-se, tudo aquilo que você está se alimentando está te distraindo. Pouca coisa está acrescentando ou te instruindo. Amém? É tempo de instrução. É tempo de recorrer ao poder, à manifestação de Deus, àquilo que Deus quer te capacitar. Talvez eu estou aqui, a minha empresa quebrou, meu negócio quebrou, eu estou desesperado, mas um grande negócio está diante dos teus olhos e você não imagina como Deus podia te capacitar. Tem irmãos aqui que tinham uma lanchonete linda, parede pintadinha de açaí, todos os móveis bonitinhos, coisa mais linda, um sonho dele, mas não era o sonho de Deus para ele. Deus conduz ele à tempestade, a tempos de aflição, a tempos de angústia, e hoje ele está, sabe o quê? Ó o ovo. Não é, Fábio? Vendendo ovo, ganhando muito mais do que no tempo da lanchonete. É esses detalhes que eu estou querendo chegar neste momento, nesta noite. Não importa aonde Deus vai te conduzir, obviamente sendo lícito, mas aquilo que Ele quer fazer através de você tem um poder sobrenatural de te capacitar, de fazer você ter condições de enfrentar as ondas, as angústias, as aflições. Por quê? Porque você não mais terá medo, você tem fé, você vai confiar no Senhor, e a fé não só move montanhas, mas ela impede de você abandonar o tempo necessário, ou estar fora do tempo necessário de tomar ações e atitudes baseado na eternidade e não baseado naquilo que é passageiro. Deus é poderoso. Esse momento, amado, discernimento, atração ao centro da vontade do Senhor, eles requer de você alguns posicionamentos, ou seja, o seguinte posicionamento, ou ainda o seguinte questionamento. Você precisa se posicionar, você precisa se questionar, você precisa chegar diante do Senhor neste tempo e fazer a seguinte pergunta: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Perceba, amados, que estavam dentro do barco, passando por grande aflição, passando por o vento forte, ondas fortes,
Eles chegam apavorados diante do Senhor. Deus faz um mover sobrenatural, acalma tudo, resolve o problema. Não se preocupa com aquilo que estavam pensando e sentindo. E a pergunta que ele faz é: ei, por que vocês estão com medo? Cadê a fé de vocês? Amados, a fé sobrenatural, a fé em Deus move algo tão grandioso na sua vida que a distração, o inimigo da nossa alma está gerando todo tipo de distração, como eu sempre falo aqui, está gerando uma indústria de entretenimento para que você hoje, eu vou me alimentar daquilo que Deus tem para mim. Tem o WhatsApp, tem o isso, aquilo outro, e aquilo que vai te instruir, você abandona. Eu não estou falando somente da palavra de Deus, mas talvez uma capacitação profissional, talvez uma capacitação no sentido de se arrepender de um ato, buscar o perdão, atitudes, disciplinas sobrenaturais que te fazem avançar naquilo que Deus quer que você realize. E é muito maior do que tudo aquilo que você fizer no seu braço. É muito maior, porque é duradouro. É duradouro, a traça não corrói, o inimigo não rouba. Uma coisa que meu pai sempre fala desde pequeno para mim, sempre falaram, minha mãe: filho, a única coisa que eu vou dar para você, que eu vou investir tudo na sua vida, é na educação. Porque é a única coisa que ninguém pode roubar, é a tua educação. Então, invista em educação, invista em ensino, não abra mão de aprender, tenha desejo de aprender. Eu fiquei o dia todo na rede de relacionamento, eu não aprendi nada. Você está indo para um lugar de autodestruição. Você precisa compreender, amado, que Deus tem grandes coisas para nós esses dias. E essas grandes coisas, elas estão nas instruções que Deus está querendo nos apresentar, nas oportunidades que Deus está querendo lançar diante de nós. Já lançou na eternidade, mas nós, sem discernimento, sem entender o momento, nós estamos perdendo esse momento. Nós estamos perdendo essa oportunidade. Levanta, tu que dorme. Abandone essa letargia, abandone a falta de atitude, a omissão. Torne-se aquilo que Deus te chamou para se tornar, para ser. Faça aquilo que Deus quer que você faça, sem medo. Não tenha medo, tenha fé e avance. Mesmo que seja um cenário, vou vender ovo. Perdão aí o exemplo, querido. O teu cabelo aí é o maior marketing desta empresa. Cabeça de ovo. Aleluia. Mas, amados, é algo simples demais. Vender ovo, simples demais. Vender ovo. Mas quem diria que esse ato de se tornar um distribuidor de ovo e lá na frente vai ser distribuidor de outras coisas? Ele aprende um processo de distribuição e não só passa a ser vender um distribuidor de ovo, daqui a pouco ele está distribuindo o ovo, o pão, e o cara fica lá esperando, quando é que ele vai chegar, porque sem ele chegar eu não consigo trabalhar. Por quê? Porque vai estar tudo dentro do caminhão dele. Amém? É assim que surgem as novidades, as oportunidades, aquilo que Deus quer fazer nos nossos dias, nas nossas vidas. Mas eu tenho atendido pessoas com escassez, pessoas com pó de Nutella, pessoas preocupadas com o trabalho, membros aqui, líderes da nossa igreja, totalmente debruçados no trabalho e sem discernimento daquilo que está acontecendo, das oportunidades que estão vindo. Pessoas que estão ali envolvidas com as suas ansiedades, com as suas angústias. Você for checar 12 horas de Instagram, mas nem 1 minuto de instrução. Isso tudo, amado, é um processo que você está se permitindo caminhar para um nível raso. Um nível raso que eu falo no sentido de chão de fábrica. Não que aquele que está no chão da fábrica é algo ruim, mas é o início de todas as coisas. Deus não te fez para o chão de fábrica. Deus nos fez para tornarmos cabeça. E para isso, está no chão de fábrica, aprende, se desenvolve, se capacita e ser livre para viver aquilo que Deus quer que você viva.
Mas eu não tenho estudo. Vai estudar, vai se capacitar. É tempo de você sacudir a poeira e entrar nesse movimento Cutback, entrar para o centro da vontade de Deus e viver o poder, a autoridade, a força, a energia sobrenatural que Deus quer te apresentar. Amém, igreja? Glória a Deus! Há algum tempo já eu tenho falado aqui que às vezes as pessoas não entendem quando falam a alegria do Senhor é nossa força. Não é quando você está alegre que você está forte, não. É quando você faz a vontade de Deus, você alegra o Senhor, e ao alegrar o Senhor, Ele te fortalece. É questão de discernir, de entender. Mas se nós viermos só ao culto, receber a mensagem do pastor esforçado, de um presbítero, de alguém que vem aqui para ministrar a palavra, você não vai entender sequer o manual de sabedoria disponível para você tomar atitudes certas, a se comportar da maneira adequada, a ter princípios e valores que irão acrescentar no seu dia a dia, na sua vida e aonde você for. Um cristão, verdadeiramente cristão, que obedece princípios, valores, não importa o lugar que ele for, ele vai se tornar uma pessoa diferenciada. Por quê? Porque ele não vai trair, ele não vai querer enganar, ele não vai querer se envolver em palavras de calúnia, de maledicência. Ele, mesmo que ele aconteça algo, ele venha a errar, o Espírito Santo de Deus vai o constranger, ele vai entrar num ambiente de perdão, de arrependimento. E com isso, o movimento de voltar naquilo que eu falei, como Jesus, na sua maior conquista foi se tornar fraco. É quando as pessoas pensam, pastor, você começa a pregar ali, você fala das suas dificuldades, das suas angústias, das suas faltas, dos seus erros. Amados, eu sou fraco se não estiver na presença do Senhor. Eu erro como vocês erram na presença do Senhor. A única diferença é algo que Deus nos confiou, que diferencia talvez de alguns por algum tempo, de outros por toda uma vida, mas isso não me faz diferente de ninguém. Vou ter minhas aflições, as minhas angústias, as minhas dificuldades, as minhas necessidades de conquista. Eu vou ter o meu momento de pote de Nutella, mas se eu não tiver discernindo aquilo que Deus tem para nós naquele dia, eu vou com o meu pote de Nutella e dizer, querido, o caminhão de Nutella estava parado do teu lado. Eu estava só esperando para você ir lá descarregar, encher a tua casa, mas não, você estava ali se lambuzando no pote de Nutella, enquanto que tinha milhares de potes disponíveis para você. E que Deus quer de nós essa noite gere o discernimento necessário para que você volte para a presença do Senhor. E dessa maneira consiga gerar transformação tamanha, que o sobrenatural de Deus faça presença na sua vida corriqueiramente. Amém? A tempestade irá parar, as ondas irão se acalmar, a bonança virá, mas você precisa discernir aquilo que está acontecendo ao seu lado. Amém, igreja? Aleluia! O medo fecha os olhos para o novo de Deus. E eu entendo que o que Deus tem para nós essa noite é entender o poder da fé. Sabe por quê? O poder da fé, ou a grande fé, ela não está na capacidade nossa de lutar, de reagir, mas nossa capacidade de desistir. Por quê? Quando nós temos tamanha fé, nós somos capacitados a desistir de atitudes baseadas na nossa própria vontade, baseado em desistência daquilo que nos leva para longe de Deus, mesmo que seja algo lindo, grandioso, que ao longo dos dias o teu braço conquistou. Mas quando nós temos essa grande fé, a presença do Senhor sobrenatural, o poder dele nos enche e nos capacita a desistir daquilo que, sem a presença do Senhor, sem o discernimento desse momento cutback, desse momento de convergência, nós não conseguiríamos desistir. É momento de desistir de tudo aquilo que te afasta do Senhor e para que você se conecte a Ele e aproveite as oportunidades, não posso dizer grandiosa,
mas eu posso dizer gigantescas, que Deus tem sobre a vida de cada um de vocês, neste tempo, neste momento, Cutibec, que a sociedade humana está passando. Amém, igreja? Olha o salve de palmas para Jesus. Então, a grandeza da fé não está em conquistas, e sim em desistências. Em desistência, principalmente, por perder as oportunidades. Desista por perder as oportunidades que Deus está lançando sobre a tua vida. Eu acredito que desistir, principalmente de agir subordinado à sua própria vontade. Coloca no telão aí. Coloca no telão, por favor, essa frase. Desistir de agir subordinado à sua própria vontade. Um manifesto da sua grande fé. Amém? Desista. Desista de perder definitivamente as oportunidades que Deus tem lançado ao longo da tua história. É tempo de se posicionar, é tempo de eu não me submeter diante daquilo que Deus tem para a sua vida. Talvez você pense, vai dar muito trabalho. Vai dar mais trabalho de você resolver tudo aquilo que você tem se envolvido no teu braço e que ao longo da história ir lá te levar para a escassez, não aqui da escassez de oportunidades, mas escassez mesmo, que é a falta da presença de Deus. Neste momento, amado, nestes dias, o que Deus tem nos conduzido a discernir, que nós estamos vivendo um momento que Deus espera que nós venhamos a conseguir agir da seguinte maneira: Deus, me peça qualquer coisa que hoje eu sou capaz de fazer. Não importa a loucura que for, eu vou obedecer ao ponto de realizar, com coragem, abandonando o medo, se envolvendo em grande fé, com um manifesto poderoso, testemunho poderoso de um filho transformado, de um filho de Deus posicionado diante da maravilhosa luz, diante da grandeza sobrenatural de um Deus que pisou na terra para nos libertar do cativeiro e nos dar a oportunidade de ter acesso à eternidade diante dele. Amém, irmãos? Glória a Deus. O momento Cutibec que vivemos tem um propósito de nos mover para a promessa ou para as promessas de Deus, de volta às promessas de Deus. Quais são as promessas de Deus na sua vida? Abra sua Bíblia no livro de 2 Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Uau! Pode vir em mim, que eu estou no Senhor. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 4. E por causa da sua glória e excelência, Ele nos deu grandes e preciosas promessas. Por causa de quê? Por causa dele. E por causa dele, Ele nos deu promessas. Para quê? São elas que permitem a vocês participar da natureza divina e escapar. Fala para o vizinho do teu lado. Escapar da corrupção do mundo causada pelos desejos humanos. Uau! Está na Bíblia, querido, isso aqui. Que doido, né? A gente não entende, não está observando. Está lá, vou ler de novo. Manifesto do poder de Deus, atraindo a grande fé, que é a maior ação de alguém que tem grande fé, é aquela pessoa que é capacitada a desistir da subordinação à sua própria vontade. Está aqui. É por causa da sua grande e excelência, Ele nos deu grandes e preciosas promessas. São elas que permitem a vocês, está falando contigo aí, comigo, a participar da natureza divina e escapar da corrupção do mundo causada pelos desejos humanos. Tome posse das suas promessas. Tome posse daquilo que Deus tem na sua vida.
Você vai resolver definitivamente aquilo que ao longo de dias, semanas, meses e décadas você não conseguiu resolver. Através da fé, você é capacitado a desistir de agir de uma maneira subordinada à sua própria vontade. E o que Deus quer que você faça é escape delas. Escape daquilo que te leva a estar subordinado a você mesmo. Subordine-se à vontade de Deus. Faça esse movimento de convergência ao lugar onde há força, há cura, há libertação, que só Ele é capaz de fazer, mais ninguém. Amém, igreja? As promessas de Deus nos capacitam a participar aqui da natureza divina. E eu entendo que a busca em satisfazer os nossos próprios desejos é a principal causa da confusão da nossa mente. Talvez você esteja confuso, talvez você esteja aflito, angustiado, talvez por algum motivo as coisas na sua vida tenham se atrapalhado de uma maneira que você não sabe o que fazer, não sabe a atitude a tomar, a decisão a tomar. Amados, a principal causa dessa confusão é você estar fazendo a sua própria vontade, andando subordinado aos seus próprios desejos. Se você se posicionar, não como aquele que fala, mas como aquele que se posiciona, diante da oportunidade lançada por Deus, da vontade de Deus na sua vida, toda a confusão da sua mente irá cair por terra, você irá viver tempo de pleno discernimento, pleno entendimento daquilo que Deus tem sobre você. Você vai entender verdadeiramente a sua identidade, as promessas e o propósito eterno sobre a sua vida. Olha só que interessante, a minha esposa começou o culto com o Salmo 121, não é? O que ele fala? Eleva os meus olhos para os montes e pergunto, de onde vem o socorro? Da onde é que vem o socorro, amados? Da onde que vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez, ou o Criador dos céus e da terra. É tudo, amado, que você precisa fazer é tirar os olhos de você mesmo. Tudo que você precisa fazer é tirar os olhos de você mesmo. A razão de Deus, amado, te chamar para esses dias. Você já parou para pensar que os teus bisavôs não estão passando por esse momento que você está passando? Mas que eles viveram momentos distintos. Primeira Guerra Mundial, talvez, Segunda Guerra Mundial. Mas ele não está vivendo esse tempo de todo mundo com focinheira na boca, de não poder se conectar, não poder abraçar, de não ter ônibus, não ter isso, de não poder visitar o meu pai e minha mãe. Estão desde o dia 17 de março isolados na casa deles. Estão lá, isolados. 2 senhores, um com um grande problema de saúde, mas estão lá, isolados, por ordem dos meus irmãos que são médicos. Onde é que está o nosso socorro? O nosso socorro está no Senhor. Abandone definitivamente a atitude de botar em você mesmo a confiança de resolver ou de resolução de qualquer coisa na sua vida. Obtenha o discernimento sobrenatural que Deus está trazendo sobre você nesta noite, te capacitando a viver um período de grandes conquistas. Grandes conquistas, amém? Eu não estou falando, amado, de conquistas de comprar uma bicicleta. Eu estou falando de grandes conquistas na sua vida. Eu não estou falando também de conquistas financeiras. Talvez seja a tua cura, talvez seja a tua libertação, talvez seja um problema com o pai, com a mãe. Não sei qual é a conquista que Deus quer gerar na sua vida. Mas virá nesses dias, se você se envolver com grande fé no manifesto mais poderoso, que é desistir a subordinação da sua própria vontade. Amém, igreja? E eu acredito ainda que quando nós passamos a tirar os nossos olhos de nós mesmos e passar a colocar os nossos olhos no Senhor,
nós passamos a ter uma forma, uma maneira de enxergar as coisas diferentes. Vou dar um exemplo para vocês. Quando você coloca os olhos sobre você mesmo, você encontra limitações, você encontra erros, você encontra dificuldades de se arrepender, de perdoar, dificuldades de abandonar um pecado, de uma transgressão. Quando você olha para você mesmo, você encontra essas questões. Cada um num volume diferente ou numa situação diferente, mas todos nós somos encontrados diante de limitações, de angústias, de aflições, independente do momento que estamos vivendo. Mas quando nós colocamos nossos olhos diante do Senhor, nós encontramos alguém que não é limitado, alguém que não tem angústia, alguém que não se preocupa com a tempestade, não se preocupa com as ondas. Ele está lá dormindo calminho, no travesseiro. Então, onde é que precisa estar os teus olhos? Eleve os meus olhos para o Senhor, o Criador dos céus e da terra, aquele que tem todo poder para nos conduzir e nos fazer discernir as atitudes, as ações, os passos necessários nesses dias a qual nós estamos vivendo. Aleluia! Eu ainda acredito que esse momento, talvez você seja uma bênção, amado. Mas pensa na bênção, tem vários aqui, uma bênção. Quase anjo. Está até nascendo asa nas costas. Está se olhado aqui com uma câmera espiritual, tem até as auréolas. Ali em cima agora a gente consegue ver. Talvez você seja essa bênção que eu estou falando. Eu conheço várias bênçãos. Amém? Aqui na frente só tem bênção. A minha cunhada é uma bênção. Aleluia, ganhei o dia. Aleluia. Mas não importa se você seja uma bênção ou não, amado. O que importa é você discernir que talvez não é algo que Deus quer fazer na sua vida, mas através da sua vida. Sabe por quê? Quando os discípulos estavam lá no barco, o que aconteceu? Eles foram aflitos diante do Senhor e Deus não olhou, Jesus não foi falar com eles, falou diretamente com os problemas e resolveu o problema. Amém? Sabe o que significa? Que quando nós estamos diante da presença dEle, Ele gera movimento, mover sobrenatural, e que nós não só passamos a nos tornar discípulos, mas nos tornamos também testemunhas do poder dEle, do mover sobrenatural. E o testemunho, como eu já ministrei aqui no passado, é aquele que paga o preço e fala a verdade, independente das circunstâncias. Amém, irmãos? Eles não somente foram ensinados, discipulados, mas eles foram transformados. Ei. A minha vida, amados, a minha vida era assim. A minha vida era dominada por medo. A minha vida era dominada por medo. As minhas atitudes, elas me conduziam a satisfazer a minha própria vontade. Ei. A minha vida era cheia de aflições. A minha vida é quando eu chego dentro do meu patrão, eu não sei o que falar. Na minha vida, quando eu deito a minha cabeça no travesseiro, eu choro, porque a pessoa me magoou. A minha vida é quando eu tenho uma oportunidade de lascar maldição na vida do outro, eu ia aproveitar. Amados, isso não acontece, não acontece. Acontece pessoas que, em vez de falar bênção sobre os outros, mete o sabugo. Mas a minha vida é uma vida de angústia, de aflição. Amados, hoje, Deus te forma uma testemunha do sobrenatural dEle. E todas essas questões que te abandonam ou te levam para longe do Senhor, seja a maledicência, seja a aflição, a incerteza, seja a fraqueza de atitude, seja o que for, é porque você está olhando para você mesmo, olhando para a tua limitação. Olhe para aquele que não é limitado, olhe para aquele sobre que tem o poder de se mover sobrenatural na tua vida, ou sobrenaturalmente na sua vida. Você está esperando o quê? As mesmas atitudes, longos anos. Abandone definitivamente aquilo que tem te feito sofrer, aquilo que tem feito ficar ansioso. Abandone o controle da sua vida, coloque definitivamente na presença do Senhor, nas mãos de Deus.
E você vai viver grandes conquistas ao qual Deus está preparando, ou já preparou. Já preparou, porque o ontem para Ele é hoje, e o amanhã é hoje, então já está preparado. Mas nós não discernimos isso. Nós não discernimos isso. Ficamos insistindo no erro, ficamos insistindo no problema, na angústia, na angústia, na angústia. Tem irmão que não come pizza aqui na igreja. Insiste em não comer pizza. Não gosta de pizza. Alguém não gosta de comer pizza aqui? Levanta o braço. Bem alto, levanta bem alto. Tem irmão que não come pizza. Que o Senhor liberte ele nesta noite. Aleluia. Come um monte cheio de cebola. Aleluia, glória a Deus. Amados, Deus nesta noite, Ele definitivamente, Ele te convida. Escape da corrupção que os desejos dos homens têm o poder de gerar. O nosso desejo, ele nos leva para fora daquilo que Deus tem para nós. E com isso nos enfraquece, nos tira a força que Deus tem de se mover através de nós e nos torna muitas vezes acuados, ou como diz o gaúcho, acadelados, ou seja, acovardados de tomar passos, tomar atitudes baseadas naquilo que Deus tem para você. Lembrando que o grande manifesto da fé é desistir de agir subordinado à sua própria vontade. Amém, amados? Deus se compromete contigo. Aleluia. Deus se compromete contigo se você verdadeiramente se comprometer com Ele. É um Deus de aliança. Ele se aliançou com você. Ele entregou a sua vida por você, para que você possa entregar a sua vida para Ele. Enquanto você não discernir os passos e as atitudes, você vai estar correndo atrás do próprio rabo, vai estar passando pelas aflições. Qualquer escassez é motivo de você ficar atribulado, angustiado, querendo até pensar em tirar a própria morte. Ou quando um pote de Nutella chega dentro de você, você abandona todas as oportunidades. Porque eu ganhei um saláriozão bom hoje, vou lá num shopping e abandona tudo aquilo que tem para você ali, do lado da sua casa, do lado do seu trabalho, do lado da sua mesa e assim por diante. Você, amado, atravessou para outra margem. Ao atravessar a outra margem, você é o discípulo, você é um testemunho vivo do poder sobrenatural de Deus, e por esse motivo Deus te questiona essa noite. Por que desse medo? Aonde está a tua fé? Quem que está conduzindo a tua história? É Deus ou a tua limitação? É Deus o soberano ou você o soberano? Capaz de tomar decisões totalmente equivocadas, que tem o poder sobrenatural de te levar para longe de Deus. Esse poder está em você, quando você assume o risco de tomar as decisões baseadas na sua vontade. Mas quando você coloca a sua vontade nas mãos do Senhor e você declara: Senhor, me diz o que eu preciso fazer, não importa o que você quer que eu faça, eu vou fazer. Mas não é aquele que se compromete uma semana, é aquele que se compromete por uma vida. É esse chamado, é esse momento cultiback que Deus está lançando sobre a tua vida nesta noite. Aquele que entender esse momento de se convergir à presença do Senhor, onde tem a força, onde tem a glória, onde tem a cura, onde tem o discernimento, a capacitação sobrenatural de Deus, irá tirar água de pedra, irá viver glória e poder para testemunhar o Senhor como aquele que é detentor de tudo. E ele diz: tudo isso que eu conquistei foi por causa que eu estive do lado dele, não saí da presença dele, fui fiel a ele, eu me comprometi com a minha vida nas mãos dele, e por esse motivo eu fui transformado e tenho tido autoridade para transformar vidas e levar todas elas para a presença do Senhor. Amados, nenhum lugar aonde Deus te levar
você deixará de ter oportunidades. Nenhum lugar que Deus te conduzir, Deus te dará a oportunidade de recomeçar, de pedir perdão, de abandonar aquilo que tens feito. Às vezes a gente fala, né? Aquilo que tens feito, mas outro erro grande é aquilo que tu deixa de fazer. Porque a grande maioria das pessoas que se achegam ao Senhor, elas, no primeiro amor, elas se enchem da presença do Senhor. E daí acontece, elas começam a falar de Deus, estão lá, na presença dEle, no centro da vontade. Estão que nem criança, tomando uma madeira lá, mamando e tal, e estão se fortalecendo. Aprendeu a andar, corre para longe do Pai. E vai andar por caminhos distantes do Pai. Daí se acidenta, né? Acontece um monte de problema. É a mesma coisa que criança, amém? O pai tem que estar olhando, onde é que ele vai? Vai capaz de cair da piscina, ou se jogar de cima de um altar desse. Não vê medo. Mas o que Deus quer te dar é discernimento dos atos, ao qual Ele te confiou, para que você possa verdadeiramente agir na sua transformação, ou através de você, transformando vidas. Pois, amado, o que Deus quer de nós, é que nós viemos a gerar essa fé, que nos incapacita, principalmente, de abandonar e desistir o lugar importante e sobrenatural que Ele preparou para você, que é o centro da vontade dEle sobre a sua vida. Amém? Que nós possamos entrar nesse tempo e discernir aquilo que Deus quer fazer em você, na sua casa através de você, nos seus relacionamentos através de você, no seu emprego através de você, na sua empresa através de você. Talvez você está insistindo ali, não, eu vou manter a lanchonete, e Deus está te dando outra oportunidade para ganhar mais do que a lanchonete. Mas se você não discernir, o tempo vai passar, as oportunidades virão, outras pessoas irão aproveitar as oportunidades, e você vai voltar para a fila, e Deus vai dizer, filho, eu vou te mandar novamente para um outro ambiente de oportunidade. Você pode recomeçar de novo, mas quanto tempo isso pode durar? 1 ano mais? 2 anos? 10 anos? 10 anos sem aproveitar a oportunidade. Você podia estar lá na frente, você podia estar lá distante. Então não perca a oportunidade. Se Deus colocou um trem sobrenatural passando por você, para com a porta dentro de você, entre. Por isso que Deus falou, convidou os discípulos, hoje eu os convido para atravessarmos para outra margem. É no sentido de você abandonar aquilo que você está fazendo aqui, porque lá tem novidade, lá tem oportunidades, e nessa travessia eu irei ensinar não somente vocês, mas eu irei fazer vocês testemunhas do sobrenatural, e vocês vão abandonar o medo, vão ser acrescentados em fé, e vão abandonar a subordinação da sua própria vontade, e vão verdadeiramente viver a minha vontade soberana sobre a tua vida. Amém, igreja? Baixa a cabeça, fecha os olhos. Se tem algo que você deve pedir nessa noite, neste culto de ceia, é você não mais se tornar vencido ou se permitir ser vencido pelas distrações desse mundo, pelas indústrias de entretenimento que têm o objetivo de te fazer incapacitado em discernir aquilo que Deus está querendo gerar na sua história, na sua vida. Discernimento, amado, é algo grandioso. Sem discernimento, nós sentamos numa mesa de um grande e caro restaurante e acreditamos que estamos abençoados, mas na hora que vem a conta, vai o teu salário do mês todo. Sem discernimento, nós tomamos atitudes, abandonamos esposas, abandonamos filhos, abandonamos ministérios, abandonamos igreja, abandonamos família, abandonamos propósitos sobrenatural e eterno. O discernimento te gera a capacidade de discernir, de entender, de se envolver na vontade soberana de Deus. E Deus quer que você gere esse discernimento, para que você possa ser mais do que vencedor, para que você possa ser encontrado fazendo as conquistas que Deus quer que você tome.
E as conquistas que Deus tem para você irão te alegrar, irão te fazer forte, irão fazer com que você não tenha necessidade recorrente de obter mais coisas. Comprou um carro hoje, amanhã sai um modelo novo, é um outro carro, é algo insaciável. Porque tudo aquilo que está nesse mundo, ele te faz insaciável. Mas aquilo que está nos céus encerra essa necessidade insaciável de conquistas. Porque a maior conquista de um homem está na eternidade. Só que a sociedade tem dado valor àquilo que é passageiro, tem gerado o homem, tem conduzido o homem e a mulher a dar valor àquilo que é passageiro. Por quê? Justamente para que o homem saia do centro da vontade de Deus, não consiga se voltar a Deus, não entre nesse lugar de poder, de autoridade, de restauração, de cura, libertação, exaltação. A palavra de Deus fala que ide e transformai-vos, curai-vos, libertai-vos. A palavra de Deus não está falando que Deus vai curar, Deus vai libertar, Deus vai restaurar, não. Ele fala, ide, é você e eu avançando por fé no sobrenatural de Deus e vivendo as promessas que Deus tem sobre as nossas vidas. Promessas essas de entrarmos na essência da revelação de Deus. Promessas essas que nos levam a participar da natureza divina. Mas talvez você entrou aqui pela primeira vez e nunca fez uma oração se aliançando com Deus. Talvez tenha estado em dúvida, não tem percebido, não tem discernido o poder que é de se aliançar com esse Deus eterno, com esse Deus que está vivo, que está governando diante do trono de Deus, Deus Pai, Deus Filho, e nos presenteou com o Espírito Santo de Deus para que nós pudéssemos nos constranger, que nós pudéssemos ouvir a voz dele no nosso coração. Talvez você nunca tenha orado com desejo desse alistamento sobrenatural de Deus na sua vida. E eu te convoco nesta noite a fazer uma oração comigo. Se você está aqui e tem esse desejo incontrolável dentro do teu coração, levanta a sua mão aos céus. Levanta a sua mão aos céus, nós vamos orar e vamos dar início ao tempo de discernir a vontade de Deus sobre você. Amado Deus e Pai, neste momento, eu entrego a minha vida a Ti. O meu coração é Teu. A minha vida é Tua. Por isso, Pai, me leva a discernir as atitudes, os atos que eu preciso tomar nestes dias, para abandonar o lugar que o mundo tem me levado, e me leve em movimento de convergência ao lugar sobrenatural que o Senhor prometeu para mim, que o Senhor está me conduzindo. Este lugar que é na Tua presença, no governo e no domínio soberano seu sobre a minha vida. E eu peço que o Senhor me aceite como seu filho, pois eu te reconheço como meu único Senhor e Salvador. Escreve meu nome no livro da vida. Eu te reconheço como aquele que não é incapacitado, não é limitado, irá me conduzir por grandes conquistas diante do discernimento que só o Senhor é capaz de gerar em mim. Em nome de Jesus. Amém. Amado Deus e Pai, nós como igreja desejamos mais do que nunca ser capacitados a conduzir os Teus filhos à Tua presença. Nos leva, Pai, a este lugar de grande manifestação, de grande poder, de grande revelação, para que eu possa viver a Tua vontade e não a minha, para que eu possa estar aliançado contigo, aliançado com aquele que é ilimitado e não com aquele que é limitado.
O meu coração está em Ti. O coração da Tua igreja está em Ti. Por isso, Pai, nos leva a conduzir os Teus filhos a Te conhecer, a estar diante da Tua presença, diante do Teu sobrenatural, como aqueles que têm grande fé. Fé que abandona qualquer subordinação à sua própria vontade, mas coloca diante do Senhor a que a Tua vontade seja soberana e nós possamos ser governados e conduzidos por Ti. Nosso coração é Teu, em nome de Jesus, amém e amém. E a igreja adora o Senhor, e a igreja adora. Você que está nos visitando, você que fez a oração pela primeira vez, Ministério Boas-Vindas com a prancheta levantada aqui na frente.